uma atitude de gratidão a você que se inscreveu na nossa TV Aparecida Ilha, no YouTube e também no Facebook. Os devotos Nossa Senhora de Fátima, sejam os paroquianos desta comunidade paroquial Nossa Senhora Aparecida, os que moram também no Governador, os que nos assistem em outras cidades, outros estados e até mesmo em outros países. A minha gratidão por você ter se inscrito no nosso canal TV Aparecida Ilha, ter compartilhado as nossas notícias ao longo deste dia que celebramos a festa de Nossa Senhora de Fátima, mesmo sem a presença dos fiéis na capelinha dedicada a ela no bairro da Portuguesa, aqui na Ilha do Governador. Nós nos encontramos neste momento na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida. A minha gratidão ao nosso querido vigário paroquial, o Padre Charles Fernando, aos nossos seminaristas, nossos funcionários e todas as pastorais, ministérios e movimentos que rezaram conosco esta santa devoção do Rosário, dedicado neste dia a Nossa Senhora de Fátima. Que possamos alcançar da parte de Deus todas as graças necessárias para a nossa vida, para a nossa cidade, para a nossa nação brasileira, para a nação portuguesa e para o mundo inteiro, por intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, Senhora de Fátima, cuja festa hoje celebramos com muita gratidão ao nosso Deus por nos ter dado uma mãe tão querida, uma mãe que está sempre presente em todas as nossas necessidades. Por isso, infinitas graças nos damos, soberana Rainha, pelos benefícios todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais nos obrigar, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Assim seja. E agora, nessa conclusão do Santo Rosário, em que rezamos as 4 coroas do Rosário, contemplando todo o mistério da nossa salvação, contemplamos a ação redentora de Jesus, aquele que nos foi trazido através do sim definitivo de Nossa Senhora, que hoje celebramos com o título de Nossa Senhora de Fátima. Eu peço a você que nos acompanhe. Foram longas horas de orações, além
tivemos e ainda teremos ao longo desse dia, pois a nossa festa, ou melhor, a festa dela, a festa de Nossa Senhora de Fátima, que a igreja hoje celebra no mundo inteiro, e nós aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida celebramos em honra a ela, que tem um lugar privilegiado também dentro do nosso território paroquial, que é a capela do bairro Português. Nós queremos confiar esse dia, coroando esse dia especial com o sacramento da Eucaristia, a celebração da Santa Missa daqui a pouquinho, às 18 horas desse dia, 13 de maio de 2020, em que celebramos os 103 anos das aparições de Nossa Senhora, a Virgem Mãe de Deus, em Fátima, Portugal. E assim eu peço a você, meu querido irmão, minha irmã, você que se encontra na sua igreja doméstica, talvez sozinho na sua casa, você que está enfermo, você idoso, que além dos limites da sua idade, lhe são impostos agora tantos outros, você se apegue a Nossa Senhora, abaixo de Deus, se apegue a Nossa Senhora, você filho, você trabalhador, você que está agora concluindo conosco essa jornada imensa de orações deste dia dedicado a Nossa Senhora de Fátima. Vamos agora apresentar a ela, que é a Mãe de Deus, a Mãe da Igreja e, consequentemente, a nossa Mãe. Vamos apresentar a ela a consagração do nosso coração, coração este que já foi um dia definitivamente consagrado ao nosso Deus, desde o dia em que fomos marcados pela graça santificadora do batismo. Por isso também nós queremos renovar essa consagração, ou melhor, nos consagrar novamente a Nossa Senhora de Fátima, pedindo a Deus que por meio da maternal intercessão dela, desça sobre nós o poder da cura, o milagre da restauração para essa pandemia que ainda fere tantas vidas, que ainda amedronta tantas nações, que Nossa Senhora leve diretamente ao coração do nosso Deus amado, ao coração do nosso Redentor Jesus Cristo, as nossas dores, as nossas lágrimas, as nossas preocupações, e que desça o poder de Deus para a nossa vida a cura para tudo o que nós precisamos. Por isso, diante de Nossa Senhora, rezemos: ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova de minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser. E já que sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém? Assim seja. Que Nossa Senhora, a Rainha de Portugal, a Rainha
Rainha de Fátima, a Rainha do céu e da terra, interceda por você e muito obrigado por nos ter acompanhado na nossa TV Aparecida Ilha, no YouTube e também no Facebook da nossa paróquia. Espalhe ao máximo de pessoas que você puder esta devoção do Santo Rosário. Eu preciso de orações, a igreja precisa de orações, você precisa, porque você é a igreja, o mundo precisa das nossas orações. Neste dia dedicado a Nossa Senhora de Fátima, eu irei, em nome de todas as pastorais, ministérios e movimentos, ao final da Santa Missa, que terá o seu início daqui a pouco, às 18 horas, eu irei ofertar aos que estão nos acompanhando ao longo deste Santo Rosário e outras devoções. Durante esse dia, eu estarei ofertando 2 terços. No final da Santa Missa, 2 terços dedicados a São João Paulo II, aquele que pôde, em pessoa, contar com o milagre em sua vida, através da intercessão de Nossa Senhora, e com o título de Nossa Senhora de Fátima. No dia da sua canonização, eu consegui, e neste dia estarei ofertando este texto aqui, que veio diretamente de Roma, no dia da canonização de São João Paulo II, o grande devoto de Nossa Senhora de Fátima. Esse é o primeiro, e este também, de outro texto, ambos dedicados a São João Paulo II. Só que eles serão sorteados no final da Santa Missa de hoje, neste dia especial em que celebramos os 103 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, que continue sempre presente nos nossos corações. Amados filhos e filhas, não desanimem, permaneçam perseverantes na fé, solícitos na caridade e certos de que a graça de Deus está sobre a sua vida, está sobre a sua família, a sua casa, o seu trabalho, a sua empresa. Não tenha dúvidas disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Amém? Assim seja. E nesse momento em que estamos encerrando oficialmente o Santo Rosário, com a participação de todos os ministérios pastorais, movimentos, os padres da nossa comunidade, eu e o Padre Charles Fernando, as nossas capelas, Nossa Senhora de Fátima, da Portuguesa, São Sebastião e São Pedro, em Tubiacanga, eu agora, pela autoridade que o Senhor me concedeu em ser seu servo e ministro da sua igreja, e pelo poder das minhas mãos sacerdotais, ungidas para consagrar, ungidas para abençoar, diante da imagem milagrosa de Nossa Senhora de Fátima, eu lhe concedo a você e a todos os seus, aonde
esta bênção possa chegar por meio da nossa TV Aparecida Ilha, do YouTube e Facebook. A bênção do nosso amado Deus e por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Assim seja.